Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Graça e paz. Muito obrigado por você aceitar este convite para mais um café espiritual. E enquanto estivermos degustando até a última gotinha, você vai entender qual é a sua cobertura espiritual. Eu gostaria de deixar aqui para vocês duas ilustrações. Uma delas é quando nós entendemos que cobertura é aquilo que cobre, né? Que está coberto alguma coisa. E no momento eu vou usar a ilustração de um bolo. Quando nós queremos comer alguma coisa fora de casa ou até mesmo em casa e olhamos para a vitrine, a gente pede o quê? Aquele que está com uma cobertura bonita ali, uma cobertura que atrai os nossos olhos, que é gostosa, né? Que é gostoso. E muitos têm seus gostos, né? Alguns gostam de cobertura de chocolate, outros gostam de uma cobertura de limão, outros gostam de uma cobertura de coco e por aí vai, né? E a segunda ilustração é a ilustração de quando no inverno nós deitamos na nossa cama e nos cobrimos com aquele edredom, com aquele cobertor, né, de pelo, gostoso, quentinho, e nos sentimos ali protegidos do frio, né? Ele nos protege, a gente até dorme mais gostoso, né? Depois na hora de acordar nem quer levantar mais. E o que eu gostaria de fazer para vocês agora nesta manhã é uma pergunta que é justamente sobre a cobertura. E a minha pergunta que eu deixo é: existe uma cobertura sobre a sua vida? Vai pensando aí que até o finalzinho você vai descobrir a resposta, né? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês em Hebreus 13:17, que nos fala assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque cuidam por vossas almas, ou velam, né, por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, né? Essa mensagem, ela nos faz pensar que qual é a função de um pastor de ovelhas? O que ele desempenha enquanto ele está ali cuidando das suas ovelhas? Ele vai estar guiando elas pelo pasto e cuidando para que elas não sejam devoradas pelos lobos. Esta é a função de um pastor de ovelhas. Se Pedro obedeceu em atender ao pedido de Cristo, então ele serviu as ovelhas de forma a guiá-las, a não deixar que os lobos devoradores a destruíssem. E em João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele deixa claro que servir, guiar e orientar deve ser de forma voluntária. A palavra também nos ensina que devemos obedecer à orientação dos pastores, pois eles trabalham em benefício de orientar o povo do Pai, para que esse povo cresça espiritualmente, né? E não se perca. Vamos olhar agora um pouquinho mais acima no versículo 7 de Hebreus 13 mesmo, onde Paulo ele está falando de várias lições práticas para aquele povo que parecia ter esquecido o que os pastores ensinaram, né? E estavam ensinando ali. Talvez, vamos dizer assim, pessoas que estavam cansadas já, né, de estar sendo submetido, estar sendo orientado por outros homens. Mas Paulo, ele fez uma lembrança para que aquele povo não esquecesse qual era a função daqueles pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falavam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai.
atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, Paulo, ele estava dizendo assim, olha, lembra do que os pastores falavam da palavra de Deus. A fé dos quais imita a fé desses pastores. Presta atenção, como está a sua vida hoje? Não deixe que ela permaneça assim, né? Então Paulo, ele vinha fazendo assim umas orientações para aquele povo, como sempre, que é o que os nossos pastores fazem, né? Eles apacentam a ovelha, levam a ovelha para o campo ali, que no caso vai estar olhando por elas, vendo se ninguém vai se aproximar para que elas sejam devoradas, para que elas sejam enganadas, né? E hoje, meus amados, e hoje, minhas amadas, não é diferente. O Pai está falando através dos seus pastores, aqueles que fazem a transmissão da verdade da palavra. E o povo não está nem aí muitas vezes. Esqueceram que esses pastores são um canal de transmissão daquilo que o Pai quer falar conosco. Vamos ver também o que está escrito em 1 Pedro 5, no versículo 2 e 3. E eu vou fazer assim uma puxada no versículo 1, porque ele chama a nossa atenção que essa fala são para os presbíteros, que eu posso também dizer que são os líderes, ou pastores, ou bispos espirituais. E ele faz assim uma chamada aos presbíteros que estão entre vós, entre vocês, povo. Admoesto eu, ou seja, estou avisando para você. Estou repreendendo para que vocês lembrem que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Versículo 2. Apacentai, presbíteros, o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, olha, presbíteros, apacenta o rebanho de Deus. Não faça isso de forma indecorosa. Não faça isso de forma vil, mas tenha ânimo pronto, esteja animado, esteja preparado, porque o povo é difícil, meus irmãos. Muitas vezes nós somos difícil de tratar alguma situação, né? Queremos resolver com a nossa própria mão. E no versículo 3 fala assim, ó: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O que Paulo nos fala aqui? Ao mesmo tempo que lá no versículo 7 de Hebreus 13, Paulo falava, imitai os pastores. Aqui ele fala, ó, que os pastores estão servindo de exemplo ao rebanho. Então, o pastor, ele não é a nossa cobertura espiritual, mas ele é uma pessoa usada por Deus para nos orientar, né? Então, ele vai ser um exemplo para mim e para você, de orientação, quando precisarmos. Portanto, o Pai escolhe alguém para te orientar acerca das suas confissões de situações que se tornam difíceis de você decidir sozinho. Claro que tem pessoas que já têm mais aproximação com o Pai. E elas conseguem sozinhas, através da oração, através do jejum, através da busca, através de estar ali aproximando-se do Pai no formato de oração. Mas muitas pessoas, elas precisam de ajuda. Eu preciso de ajuda.
Você precisa de ajuda muitas vezes de um líder espiritual. Entenda que quando você pensar em dividir o seu fardo com alguém, procure colocar na balança a trajetória de vida da pessoa que você vai contar o seu problema. Ela é a pessoa ideal para você confessar seus problemas? Você já imaginou você com uma situação difícil, que não tem para onde ou para quem recorrer? Seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja uma situação difícil com seus filhos. Às vezes eles estão com situações que não temos propriedade de cuidar. Às vezes um filho está em depressão, um filho usuário de drogas, um filho tímido que em casa não quer contar suas dificuldades também, suas transições, suas mudanças. E muitas vezes os pais têm dificuldade de lidar com isso e precisa de alguém para ele falar e pedir um conselho. Algum parente difícil, né? Que a gente tem alguns conflitos na sua saúde e até mesmo existenciais. Porque chega um momento que a gente fica nessas perguntas até depois de muito tempo. Por que nasci? Por que sofro? Por que preciso trabalhar? Por que preciso fazer isso? Por que preciso fazer aquilo? E são tantos outros que nós chegamos a ter um conflito existencial, né? de vida. E nesse andar, você se torna tão fragilizado que muitas vezes não percebe que a outra pessoa que você está levando o problema pode ser alguém que também está super sobrecarregado com os próprios problemas, que pode falhar ao te dar qualquer tipo de conselho. E em João 16,13 fala assim: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O nosso guia jamais, irmãos, pode ser um ser humano. Mesmo que o Pai chame pessoas para nos guiar na fé, para nos guiarem espiritualmente, o Espírito Santo, tenha certeza disso. Esse sim é o nosso maior guia e orientador nos momentos mais difíceis. Aqueles momentos que acreditamos não conseguir resolver sozinhos e precisamos de ajuda, é aí que você tem que acreditar que alguém pode te ajudar como cobertura de oração e de orientação, mas não esquecendo que o Espírito Santo é o nosso maior orientador. O ser humano, na sua natureza carnal, ele é pecador, irmãos. E em João 17,15 até o 17, fala assim: que foi um momento ao qual Jesus, em oração, ele se colocou diante do Pai e fez alguns pedidos, né? E ele ali no momento, ele estava aqui conosco no mundo fisicamente, né? E para que ele cuidasse de nós, enquanto pastor ali, enquanto ele estava aqui como homem, ele orou assim, no 15: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. E para fecharmos, irmão, essa reflexão, eu tenho certeza de uma coisa. Vou pontuar aqui para vocês. O Pai, ele escolhe pastores verdadeiros para nos orientar aqui neste mundo.
mas Ele é o maior pastor. Respeite os pastores escolhidos pelo Pai, pois eles irão orientar você pela palavra verdadeira. Porque se tem uma palavra verdadeira, tem uma palavra falsa. Se tem pastores que são escolhidos pelo Pai, tem outros pastores que foram escolhidos por outro. Mas que você saiba respeitar aqueles que foram escolhidos pelo verdadeiro Pai. Siga, meus amados, sigam, minhas amadas, os bons exemplos. Lembrando que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Todas as nossas decisões, elas devem ser observadas na palavra do Pai. Esse é o melhor manual de orientação. Busque na palavra do Pai e você vai ter a decisão certa a ser tomada na sua vida, naquilo que você colocar nas mãos do Senhor. E para concluir, Jesus é a sua cobertura. Jesus é a cobertura daqueles que realmente querem viver na eternidade. Você quer viver na eternidade? Jesus é a sua cobertura. Ele quer que você esteja na eternidade com Ele. Esse é o prazer dele. Por isso que ele foi e enviou o seu Espírito Santo para, como já foi falado lá atrás, né? Ele não vai falar de si mesmo. O Espírito Santo não vai falar dele mesmo. Ele vai testificar de Jesus Cristo. Amém? Que você fique nessa reflexão e entenda que essa cobertura espiritual é muito gostosa. E eu quero ela para a minha vida. Queira ela para a sua vida também. Deseje ela para a sua vida.